Sérgio estava parado na janela de seu apartamento no quarto andar, observando o vazio do pátio. O sol brilhava intensamente a ponto de fazer até os gatos se esconderem debaixo dos carros. O calor de julho em São Paulo envolvia a cidade como um cobertor pesado e abafado, do qual ele queria escapar a qualquer custo. Sua esposa, Ana, havia partido há 2 semanas. Sérgio se lembrava bem do dia em que ela arrumou a mala, nervosa com os documentos, revisando os bilhetes repetidamente. São Paulo, 3 meses, um contrato com uma empresa alemã. Uma oportunidade única na vida. Ele acenou, a abraçou na estação, disse as palavras certas sobre carreira e possibilidades, e depois voltou para o apartamento vazio. A filha, Mariana, partirá quase ao mesmo tempo. 15 anos, a idade em que os pais se tornam desinteressantes e um acampamento nas montanhas parece o melhor lugar do mundo. Ela ligava uma vez por semana, contava sobre as trilhas e os novos amigos, rindo de forma distante e alegre. Sérgio escutava e entendia que ela estava onde se sentia bem, enquanto ele estava ali, onde tudo parecia vazio. O apartamento parecia ainda mais apertado sem elas. 2 salas, uma cozinha com a pintura descascando nas paredes, um banheiro onde a torneira sempre pingava. Ele andava de um lado para o outro, ligava a televisão apenas para ter um fundo sonoro, abria a geladeira e a fechava, sem encontrar nada interessante. À noite, sentava-se na cozinha, abria uma garrafa de cerveja e olhava pela janela. Os vizinhos regavam as plantas nas varandas. Alguém discutia do outro lado da parede. Embaixo, meninos jogavam bola até escurecer. Aos 40 anos, Sérgio trabalhava como lojista em uma pequena empresa. Todos os dias eram iguais: carros, rotas, papéis, telefonemas. O salário chegava pontualmente, o suficiente para a vida e a hipoteca. Antes ele sonhava em viajar. Turquia, Grécia, talvez Itália. Ana sempre dizia depois, e esse depois acabou se tornando um nunca. Agora, nem mesmo pensar nisso era agradável. Na quarta-feira à noite, o telefone tocou. Sérgio estava na cozinha, terminando a 2ª garrafa e pensando que seria bom desaparecer por algumas semanas. A voz de sua sogra, Olga, era tão animada que ele se endireitou involuntariamente. Como você está? Sozinho de novo? Tá tudo quieto por aqui, respondeu ele. Trabalho, casa, trabalho. Escuta com atenção, disse ela, como se acomodasse melhor no telefone. Estamos indo para o litoral. Reservei a viagem há 1 mês, continuou Olga. Planejava ir com uma amiga, mas ela ficou doente. O lugar é bom. Perto da praia, um quarto para nós 2 com 2 camas. Não se preocupe. Sérgio ficou em silêncio. 2 semanas com a sogra. Isso soava estranho. Olga, eu não sei, começou ele. O que você não sabe? Ela riu. Em casa você vai ficar maluco. Ana está longe, Mariana está no acampamento. Você está sozinho como um tronco. Vamos, você vai ter mar, ar puro, comida boa. Eu não mordo, viu? Ele sorriu. Olga sempre falava assim, sem rodeios. Ao longo dos 12 anos em que esteve casado com Ana, a sogra se tornará como uma irmã mais velha. Não se intrometia em suas vidas, não dava lições, não fazia cenas. Podia ligar só para bater um papo ou contar uma piada. Ana às vezes tinha ciúmes, brincava. Você se dá melhor com a minha mãe do que comigo. E havia uma verdade nisso. Tá bom, suspirou Sérgio. Vou. Isso, garoto esperto. Nos vemos na estação, depois de amanhã às 9 da manhã. 2 dias depois, Sérgio estava na plataforma com uma pequena mala. Olga apareceu vestindo um leve vestido florido, óculos escuros no rosto e o cabelo preso em um coque. Ela parecia fresca, como se não estivesse indo para uma viagem, mas voltando de um passeio. Oi, genro. Ela o abraçou de forma descontraída, exalando um perfume floral e um aroma de verão. Pronto para a aventura? Pronto, talvez ele acenou, embora sentisse que não estava completamente à vontade. A noite estava quente e abafada quando Sérgio entrou no vagão do trem, que já estava lotado. O cheiro de poeira misturado com o aroma de salgadinhos que alguém havia trazido preenchia o ar. Ele encontrou seu lugar na parte superior, enquanto Olga se acomodou na cama inferior, logo em frente. Assim que o trem começou a se mover, as luzes da cidade começaram a desaparecer, dando lugar a campos e pequenas estações.
Você se lembra da primeira vez que fui conhecer a Ana? Perguntou Olga, enquanto tiravam termos de chá da bolsa. Como eu poderia esquecer? Sérgio sorriu, lembrando-se do nervosismo que o havia tomado. Eu estava tão ansioso que esqueci as flores no táxi. Eu pensei, se ele é tão desastrado, deve ser honesto. Desde o início eu gostei de você, ela respondeu rindo. A conversa fluiu naturalmente entre eles. Olga falava sobre a vizinha que pendurava roupas em todo o varal, sobre o filme que assistira na noite anterior e sobre os preços do mercado. Ouvir suas histórias era fácil. Ela não reclamava, apenas compartilhava a vida. Sérgio sentiu-se relaxar pela primeira vez em semanas. A noite passou entre o som do trem e as conversas suaves. Sérgio dormia em intervalos, acordando com as paradas. Ele notou que Olga também não estava dormindo bem. Ela estava deitada com o celular na mão, lendo algo e sorrindo. Quando a manhã chegou, o trem finalmente chegou a Santos. O calor os envolveu assim que saíram da estação, um ar denso, salgado e doce, como frutas maduras. Uau! Exclamou Sérgio, tirando a jaqueta. Bem-vindo ao litoral. Olga colocou os óculos escuros e acenou para um táxi. O hotel, chamado Brisa do Mar, ficava na periferia da cidade, perto da orla. O prédio era antigo, com a pintura descascando, mas tinha colunas imponentes na entrada e mosaicos de sereias e golfinhos nas paredes. Ao entrar, o cheiro de mar e cloro os envolveu. A recepcionista, uma senhora idosa com óculos, demorou um pouco para encontrar a reserva em um grosso caderno, mas finalmente entregou as chaves. Terceiro andar, quarto 12. Vista para o mar, disse ela. O quarto era simples, mas limpo, com 2 camas, um armário, uma televisão e uma varanda com uma mesa de plástico. Ao olhar pela varanda, Sérgio ficou encantado com a vista do mar azul e calmo, com pequenos barcos navegando ao longe. Que beleza! Exclamou Olga, jogando sua bolsa na cama. Vamos nos arrumar e ir para a praia? Os dias passaram devagar e agradavelmente. Pela manhã, tomavam café da manhã na varanda do hotel, com omelete, queijo e café com leite, antes de seguirem para a praia. Olga sempre levava um livro, enquanto Sérgio se deitava sob o guarda-sol, ouvindo o som das ondas. Eles se refrescavam no mar, nadando perto da costa e conversando sobre trivialidades, e almoçavam em um quiosque à beira-mar, onde saboreavam espetinhos, saladas e um refrescante suco de fruta. À noite caminhavam juntos, admirando o pôr do sol e bebendo vinho na varanda, enquanto a música de um restaurante vizinho preenchia o ar. Sérgio notava como Olga se protegia do sol, como arrumava os cabelos quando o vento os bagunçava. Ele também percebia seu riso, aberto e genuíno. Naquele vestido leve, ela parecia radiante, e sua postura e gestos mostravam que ela se cuidava e vivia plenamente. Certa noite voltaram da praia mais tarde do que o habitual. Olga foi tomar banho, e ao sair pediu, Sérgio, você pode me ajudar com o creme? Ela havia se queimado. Ele pegou o tubo, pressionou um pouco na palma da mão e, ao tocar sua pele quente e suave, sentiu uma onda de tensão. Não era exatamente desconforto, mas algo diferente e intrigante. Olga estava em silêncio com os olhos fechados. Obrigada, ela murmurou quando ele terminou. Naquela noite, sentaram-se na varanda novamente. Olga vestia um leve roupão, enquanto Sérgio usava uma camiseta e shorts. As palavras eram escassas, mas a atmosfera estava carregada de uma nova sensação. As ondas do mar quebravam suavemente na praia, enquanto as luzes da orla piscavam ao longe. Olga olhou para Sérgio com um olhar intenso e profundo, e ele sentiu que algo havia mudado entre eles. O ar parecia mais denso, e o silêncio ao redor se tornava quase ensurdecedor. Sérgio não sabia exatamente o que era, mas a sensação de que algo havia começado e não poderia ser interrompido era clara. No primeiro dia, um casal de aposentados, Pedro e Gabriela, se instalou no quarto ao lado. Pedro era um homem robusto, bronzeado com uma barba grisalha que lhe conferia um ar de sabedoria. Gabriela, com seu rosto gentil e sempre sorridente, passava o tempo cozinhando algo delicioso em seu quarto. Logo, eles se tornaram amigos de Olga e Sérgio, convidando-os para jogar cartas na área comum do hotel. A mesa estava repleta de fichas, xícaras de chá e um baralho surrado. A atmosfera era simples e acolhedora. Pedro dominava a mesa contando piadas sobre sua época de serviço militar,
enquanto Gabriela ria e de vez em quando corrigia o marido, trazendo-lhe um doce caseiro que havia preparado. Olga se integrou facilmente ao grupo, jogando com entusiasmo e fazendo comentários espirituosos. Sérgio observava-a brilhar em meio à conversa, percebendo que aquele era o momento dela. Mas ao voltarem para o quarto após as partidas, Olga parecia mudar. Ela se sentava na varanda, olhando para as luzes da cidade com uma expressão distante no rosto. Sérgio tentava puxar conversa, mas suas respostas eram curtas, como se estivesse em um lugar muito longe. No terceiro dia, encontrarão-se à beira da piscina sob a luz da lua, as lanternas brilhando entre as palmeiras. A água estava morna, quase como um banho. Olga nadava lentamente enquanto Sérgio se sentava na borda. Depois ele decidiu entrar na água, e ela se aproximou, envolvendo os braços em torno de seu pescoço. É estranho, não é? Ela disse suavemente. O que é estranho? Ele perguntou intrigado. Nós não somos nada um para o outro, apenas dois que estão à beira de algo grande e confuso. As palavras pairaram no ar, carregadas de eletricidade. Sérgio não respondeu, apenas a observou sob a luz prateada da lua, admirando suas feições delicadas. Naquela mesma noite, enquanto estavam na varanda, Olga compartilhou com ele a história de seu falecido marido. Ele se chamava Igor, um militar que havia falecido de um infarto repentino há 8 anos. Após sua morte, Olga viveu um tempo em piloto automático, indo ao trabalho, cozinhando e sorrindo para os outros, até que decidiu que isso não era viver. Ela se tornou professora de dança em um centro cultural, onde ensinava danças para idosos. Isso me salvou, disse ela, erguendo seu copo. Eu sonhava com Roma. Nós planejávamos ir juntos. Eu imaginava o Coliseu, a Fontana di Trevi, as gondolas em Veneza. Mas a vida seguiu seu curso, completou Sérgio. Sim, agora eu apenas danço, assisto ao pôr do sol e faço sopa para minha filha. E isso é normal. Eu me acostumei. Ela não terminou a frase e Sérgio, sem pensar, segurou sua mão. Seus dedos se entrelaçaram, e naquele toque, todas as regras morais pareciam desmoronar. No dia seguinte, o calor era insuportável, mesmo à beira-mar. A praia estava cheia de turistas desde cedo. Olga vestiu um biquíni azul que realçava seus ombros e costas. Sérgio tentou desviar o olhar, mas era impossível. Quando ela entrou na água, as amarrações nas costas se afrouxaram um pouco, revelando sua pele, e algo dentro dele estalou, uma sensação quente e aguda, pensamentos que ele se envergonhava até de reconhecer. Eles estavam deitados juntos sob o sol, mas havia uma imensa distância entre eles. Sérgio sentia o calor não apenas do sol, mas uma febre crescente dentro de si. Vamos para a água, chamou Olga, e ele se sentiu aliviado ao escapar para o mar, onde a temperatura era mais amena. O sol brilhava intensamente sobre as águas do mar de Ipanema, enquanto Sérgio e Olga nadavam longe da costa, mergulhando em conversas despreocupadas. Falavam sobre trivialidades como a receita de um prato que a amiga de Olga, Galina, costumava preparar, e como a água do mar poderia danificar os cabelos. Era um diálogo leve, típico de um dia ensolarado na praia. Mas à medida que se afastavam mais, algo mudou. Olga, mergulhando, deixou sua mão repousar suavemente no ombro de Sérgio. Ele sentiu um frio na barriga, uma sensação que não esperava. Suas mãos, quase que por conta própria, deslizaram até a cintura dela, e por um breve momento, eles permaneceram assim, submersos em um silêncio que falava mais que palavras. Está tudo bem? Perguntou Olga, flutuando ao lado dele. Foi inesperado, respondeu Sérgio, a honestidade em sua voz ecoando nas ondas. O olhar dela era compreensivo, como se soubesse que uma porta havia sido entreaberta entre eles, mas ainda não totalmente escancarada. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um rosa profundo que logo se transformou em um roxo suave. Eles estavam sentados na varanda do apartamento de Sérgio, um copo de vinho branco em mãos, observando as luzes da cidade começarem a brilhar lá embaixo. A atmosfera estava carregada de expectativa. Você sente isso? Perguntou Olga, quebrando o silêncio. Sim, respondeu ele, sentindo o coração acelerar. Ela estendeu a mão e naquele instante tudo parecia se decidir. Sérgio se levantou, ajudando-a a se erguer, e juntos entraram no apartamento.
A porta se fechou suavemente atrás deles, quase em silêncio. O que aconteceu a seguir não se parecia com as cenas de filmes românticos. Foi um momento de ternura, como voltar para casa após anos de busca. Silenciosamente, com cautela, e repleto de perguntas não ditas nos olhos um do outro. Quando a manhã chegou, trouxe consigo um ar de sobriedade. Sérgio sentiu o frio que vem após a tempestade, quando tudo se acalma e apenas os fatos permanecem. Foi como se nada tivesse acontecido, disse Olga, levantando-se da cama. Apenas isso. Sérgio assentiu, sentindo a estranheza da situação. O restante das férias foi uma dança entre duas vidas. Durante o dia, exploravam a cidade, visitando pontos turísticos e ouvindo histórias sobre o Rio de Janeiro, como a cidade havia se formado. À noite jantavam em um pequeno restaurante na orla, onde a atmosfera era descontraída e a comida deliciosa. No entanto, em público mantinham uma distância respeitosa, mas apenas na frente dos outros. O coração de Sérgio disparava sempre que Olga estava por perto. Em uma das noites, enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar, onde serviam peixe fresco, Olga se inclinou e sussurrou: "Isso vai nos pegar. Já está girando em algum lugar, como uma roda. E eu estou vivendo com isso." Ele não tinha certeza se Ana saberia. "Você tem certeza?" perguntou ele, mas a resposta dela foi apenas um sorriso triste, enquanto ela tocava suavemente seu rosto pela última vez. A última noite deles juntos foi marcada por uma dança ao som de uma música nostálgica, que tocava suavemente no fundo. Sérgio a segurou como se segurasse uma peça delicada de um museu, enquanto a música fluía ao redor deles. As pessoas à sua volta comentavam sobre como eles dançavam bem juntos, e aquele momento parecia eterno. Quando Sérgio voltou para casa, foi como acordar de um sonho. Ana o recebeu na estação com um abraço caloroso, exalando o aroma do seu famoso borscht e do aconchego do lar. Ela parecia feliz, cansada de sua viagem, mas radiante. Masha, sua filha, correu da escola e pulou em seus braços, contando sobre o acampamento, novos amigos e como aprendeu 2 músicas no violão. A casa se encheu de vozes, risadas e vida. Parecia que sua ausência havia durado uma eternidade. Mas Sérgio havia mudado, e isso era visível apenas para ele. Ele olhava para Ana com novos olhos, percebendo não apenas sua esposa, mas também as marcas de preocupação em sua testa, o cansaço que ela carregava após um dia de trabalho, o esforço que fazia para manter a alegria para eles. Era uma realidade nua e crua, e isso surpreendia. Ele a amava, mas esse amor havia se transformado em algo mais complexo, multifacetado, como uma cebola. Uma semana depois, Olga apareceu em sua casa, como de costume, trazendo um bolo que havia feito. Na superfície, tudo parecia normal. Ela cumprimentou Ana, perguntou sobre a viagem e se interessou por Masha. Mas em um momento de privacidade, quando Ana levou Masha para um evento escolar, Olga entrou na cozinha para ajudar a organizar algumas coisas. Enquanto Sérgio a ajudava a desempacotar as compras, ela disse, em um sussurro: "Não vai se repetir." Ele congelou, segurando um pacote de leite nas mãos. O silêncio se instalou entre eles, e Olga olhou pela janela para o quintal vizinho, onde algumas crianças brincavam. O sol se punha lentamente sobre a cidade de São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa. Sérgio observava a cena pela janela do seu apartamento, um copo de suco de laranja na mão. A vida tinha se tornado uma rotina confortável, como uma máquina que finalmente havia sido consertada. Ele havia sido promovido a gerente de projetos na empresa onde trabalhava, e a satisfação em seu trabalho refletia-se em seu lar. Ana, sua esposa, estava na cozinha preparando um prato especial, seu famoso estrogonofe. O cheiro envolvente preenchia o ambiente, e ele podia ouvir Masha, sua filha, rindo enquanto brincava com os amigos na sala. A felicidade que emanava de sua família era palpável, e Sérgio se sentia grato por tudo que tinha. Nos últimos meses, a relação entre eles havia se fortalecido. Ana sempre se esforçava para agradá-lo, preparando suas refeições favoritas e criando um lar acolhedor. À noite, eles se deitavam juntos, como se estivessem em uma eterna lua de mel. Mas havia algo que Sérgio não conseguia ignorar. A presença de Olga, uma amiga da família, pairava sobre ele como uma sombra. Olga costumava aparecer em sua casa aos domingos, trazendo bolos e doces que ela mesma fazia.
Era um ritual que todos pareciam apreciar, mas havia um ar de tensão que Sérgio não conseguia dissipar. Ele se lembrava de momentos em que seus olhares se cruzavam, e a conexão que sentia por ela era inegável. Mas ele também sabia que não poderia deixar isso afetar sua vida com Ana. Certa tarde, enquanto Ana e Masha estavam fora, Olga entrou na cozinha para ajudar a organizar algumas coisas. Sérgio estava distraído, pensando em como sua vida havia mudado. Então, ela se aproximou e em um sussurro disse: "Não vai se repetir." Ele congelou, segurando um pacote de açúcar nas mãos. O silêncio entre eles se tornou pesado, e ele não sabia como reagir. As semanas se passaram, e a vida continuou. Ana estava radiante, e Sérgio se esforçava para ser o marido que ela merecia. Eles jogavam cartas com os sogros Pedro e Galia, que estavam sempre por perto. Era uma convivência cordial, mas Sérgio sentia que estava usando uma máscara, escondendo suas verdadeiras emoções. Em março, um envelope sem remetente chegou pelo correio. Sérgio hesitou antes de abri-lo, mas algo dentro dele dizia que era importante. O papel era de um caderno, e a caligrafia era inconfundível. "Você sempre foi mais. Vejo isso em como você olha para Ana. Ela é feliz, e você também." As palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele leu e releu, tentando entender o que aquilo significava. "Talvez tenhamos nos encontrado no momento errado ou da maneira errada. Não me arrependo. Adeus." Sem assinatura, mas a mensagem era clara. Sérgio tentou ligar para Olga, mas o telefone estava desligado. Dias depois, recebeu uma mensagem de texto: "Fui embora. Não procure. É melhor para todos nós." O adeus foi seco, definitivo, como o fechamento de uma porta que nunca mais se abriria. Ele decidiu ir até a casa de Olga, mas encontrou apenas sua irmã, que informou que ela havia partido sem avisar. O tempo passou rápido demais, e Sérgio não percebeu como sua vida com Ana se tornava mais sólida. No entanto, quando os amigos o convidaram para uma viagem a Santos, ele sentiu um frio na barriga. As palmeiras, a areia e o mar o lembravam de momentos que ele tentava esquecer. Enquanto caminhava pela orla, passou em frente ao mesmo café onde havia estado com Olga. O eco de risadas e conversas parecia ressoar em sua mente. A lembrança do que havia sido oprimia seu coração, mas ele sabia que não poderia voltar atrás. A vida havia mudado, e ele precisava aceitar isso. Naquela noite no terraço do hotel, Sérgio se questionou: eu teria agido de forma diferente? A resposta não veio. A experiência o ensinou a valorizar o que tinha, mas a cicatriz deixada por Olga nunca desapareceria completamente. Sempre que o calor do verão chegava, ele se lembrava de Santos, e cada vez que via uma mulher vestida de azul, seu coração acelerava. 2 anos depois, enquanto estava em uma viagem de negócios no Rio de Janeiro, ele a viu. Olga caminhava pela calçada de mãos dadas com um homem mais jovem. Ela o olhou com um brilho familiar, mas logo desviou o olhar. Sérgio sentiu seu coração apertar, mas também uma sensação de alívio. Ela havia encontrado seu caminho, assim como ele havia encontrado o dele. Eles passaram um pelo outro, sem reconhecimento, mas com um entendimento silencioso. Sérgio nunca contou a Ana sobre o que havia acontecido. Era um fardo que ele carregava, uma dor que ele preferia manter em segredo. Contudo, a vida ao lado de Ana se tornará mais profunda e honesta. Ele aprendeu a valorizar cada dia ao seu lado, e a cada amanhecer, ele agradecia por ter feito a escolha certa. O verão se despedia, e o outono trazia os primeiros ventos frios. Sérgio observava Ana sentada no sofá, mergulhada em um livro, e percebeu que tudo o que ele precisava estava ali. A história de Olga agora era apenas um eco distante, como um sonho de verão